O presidente Lula ele foi cobrado publicamente durante o discurso, né, na cerimônia de inauguração do novo campus da Universidade Federal de São Paulo, em Osasco. A cobrança foi feita por Jamília Assis, universitária convidada a representar o corpo discente da instituição, que disse estar presenciando a inauguração oficial de apenas metade da Unifesp. Vamos ouvir este belíssimo trecho. Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp em Quitaúna, o qual foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas e ainda nos falta o auditório, o prédio da biblioteca e a quadra e os anfiteatros. Ai, que lapada, Geisiane! Nossa Senhora! Agora, se eu fosse a Janja, eu ia falar. Viu como é bom? Que laspadarada! Convidaram a menina lá e falou, ó, ela vai lá falar bem, né? Ela, cara de eleitora do PT, vai falar bem do Lula. Não, ela fala, há 14 anos, 2010, quem era o presidente? Lula. Então começou no Lula. Aí passou na Dilma, não terminou. Dilma 2, não terminou. Aí voltou no Lula, estamos no segundo ano do Lula, assim, e agora o senhor nos entrega metade da obra, como se estivesse entregando por inteiro. O que vai acontecer com essa menina? Coitada, eu tô com pena dela no meio acadêmico. Hein, Geise? Pois é. Eu tento acreditar que a escolha da menina foi muito bem pensada. Eles pegaram uma mulher negra, mas negra assim, retinta, para não ter dúvida que ela era negra. E aí colocaram lá pra falar e achavam, o Lula certamente achou que ela ia batucar, alguma coisa do que ele acha, né, que o negro tá o tempo todo ali batucando. Mas daí ele não sabia que ela veio do Rio Grande do Sul. Porque ele não sabia nem que tinha negro no Rio Grande do Sul. Gente, o plot seria essa coisa do Rio Grande do Sul, que maravilha. Né? Que lapada que e ela aí deu ela fala a respeito de verdades, que é aquilo que eu fiz no comentário anterior em relação a anos de gestão petista, que tem esse discurso de que o filho do pobre finalmente entrou na universidade. Não, mas realmente ela acabou com anos do Lula com essa afirmação. Acabou com tudo, né? E aí, esse discurso da educação, né? E ele quer cobrar agora a mensalidade? Isso aí é pauta da direita. Eu tô confusa. Porque a verdade é que as universidades públicas, todo país precisa de universidade pública. A gente precisa de pessoas que estão pensando a parte intelectual da coisa. Tudo aquilo que a gente vê reverberando dentro da política brasileira, ela nasceu lá dentro da universidade. Então a gente precisa de alguém pensando verdadeiramente ciência, mas ciência ela se pensa com contraditório. Se eu tenho um aparelhamento marxista, que é o que acontece dentro das universidades públicas, eu não produzo ciência, eu produzo um proselitismo político pseudo-verdade, pseudo-ciência, que quer se apresentar como uma ciência, mas não é, porque é uma opinião de bloco. Peguem aí monografias, dissertações, teses de doutorado, são sempre opiniões de bloco. Então você não tem isso, a academia toda dominada pelo marxista e já é petista. E aí ele se aproveita disso, fala que isso é ciência, inclusive nos campos de humanas, eu sei porque eu sou das humanas, essas políticas públicas do Lula, né, que o filho do pobre finalmente acessou a universidade, elas são reforçadas por essas teses de doutorado. Então essas teses de doutorado, enfim, todo o material que é produzido ali. Então isso vai o tempo todo se retroalimentando, né? E aí quando a gente falava a respeito disso... Ou se alimentando pelo reto. Não, você está desvirtuando as palavras. Só uma coisa. Quem banca isso? O pobre. Então, quem banca esse sistema? Geise, o pobre. Mas, assim, você foi brilhante aí no que você falou, mas agora eu te pergunto, o estudante socialista de iPhone vai pagar a faculdade? Exato. Eu achei lindo. Então, é ótimo. Vamos lá, deixa eu trazer, legal, eu gostei. Deixa eu trazer uns dados. Eu concordo com tudo que você está falando que precisamos pensar ciência, precisa desenvolver, mas não que isso tem que ser público. Aí eu discordo de você por completo. E nem precisa ser. Vou trazer uns dados porque eu tô com dados do IBGE na ponta. Eu tô com dados do IBGE na ponta da língua, que eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal semana passada. Acho que eu mencionei aqui,
Quanto custa um estudante na universidade brasileira para o governo, computando tudo que ele gasta? $14.700 ano. Quanto custa um aluno no ensino básico brasileiro público? $5.500 ano. Isso dá quase R$30 mil por ano. Se você dividir por 12, daria uma escola privada de R$2.600 por mês. A universidade, nominalmente $14.700, segundo dados do IBGE, hein? Você gasta mais do que Estados Unidos e União Europeia para formar o aluno na universidade. Se você abre o mercado e para com essa ideia de que tudo tem que ser público, você consegue naturalmente atrair mais universidades de ponta para oferecer serviços de qualidade aqui, e você não precisa repassar isso através dos impostos para a população carente. Porque quando você coloca o mercado em competição, a universidade, se ela não tiver aluno, ela morre. A escola, se ela não tiver aluno, ela morre. Então, tudo que ele faz, o ponto é que tudo que ele mete o dedo, ele vai trazer ineficiência, com custos altíssimos, que precisa ser repassado pelos impostos, que quem paga é o pobre tudo novamente. que ele mete o dedo, e se duvidar, pergunta para... Olha, vocês estão... e não necessariamente quando você vai colocar a parte da produção científica e tecnológica dentro da universidade. Eu concordo com o Bruno quando ele fala, e inclusive você abrir para ter mais escolas, até de uma maneira em que você tenha competitividade, você tenha competição. Por exemplo, quantos campi, né? O correto seria isso. Quantos campi tem Harvard? Acho que tem 2. Quantos milhões de alunos tem? Não tem milhões de alunos, tem alguns milhares de alunos. Aquela é a produção científica que ele faz, é gigantesca. Ora, você tem milhares, dezenas, centenas de universidades e escolas, aí é que seria o campo. Porque como é que se faz? Junta-se, cria um outro campeão nacional da educação que fica vendendo diplomas a 150, 200 reais por mês. Já aconteceu isso no Brasil? Não, de forma alguma. Mas fica vendendo diploma a 150, 200 reais por mês, criando a ilusão de que um bacharel teve uma ascensão social. Aí, se você já teve que fazer seleção de currículos, eu já tive que fazer isso, você já pega determinadas faculdades aqui. Isso aqui a gente deixa para olhar no final. Vamos pegar aquelas que são realmente relevantes, que a gente sabe, afinal de contas, que estão produzindo alguma coisa que preste. Mais um detalhe, não necessariamente a universidade que faz a produção científica. Isso ocorre por causa do erro de colocar as universidades dentro do MEC. Ministério da Educação e Cultura deveria ser dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, deveria ser vinculada com o mercado, deveria ser vinculada com as empresas. Eu tive no Conselho Nacional de Educação para trabalhar para fazer um debate com 50 coordenadores. Eu não era a única empresa de relações internacionais que estava lá. Eu fui achincalhado, ridicularizado. Aí sabe o que eles queriam? Aumentar a carga horária dos cursos de relações internacionais para criar mais vaga para professores. Curso de relações internacionais era para formar professor de relação internacional, não internacionalista. Pior, eles diziam, sabe o que eles falavam lá? Relações internacionais não é uma profissão, é uma formação. Eu digo, mas no portal da tua faculdade está dizendo, seja internacionalista, a profissão do futuro. Ou você é um estelionatário, eu quero que você retire então. Porque você está dizendo que é uma profissão. Fake news. É tudo uma forma para trabalhar. É tudo uma fake news. Aí é que está o detalhe. Não é trabalhado corretamente, afinal de contas, que cabe a quem para fazer a ciência e tecnologia. E cria a ilusão de que é na universidade exclusivamente que você vai produzir isso. A universidade deveria produzir ciência e tecnologia. A parte fundamental pode ser feita em vários lugares, incluindo na universidade. Quando a gente chega na questão do riquinho pagar na universidade pública, olha como é tão medonho e tão tacanha a mentalidade. Como é que ele vai resolver o problema do pobre? Cria a bolsa, aí coloca um bando de gente, a bolsa não, a cota, coloca um bando de pessoas e não dá nenhum suporte para que ele saia de uma educação de base ridícula para acompanhar algo de ponta. Aí ele cai o nível de todo mundo para se adequar, para não ter exclusão. É assim que eles fazem. E é por isso que eu aplaudo esta estudante pela lapada que ela deu no Lula. Só 2 coisinhas. Não, 2 coisas não. Nós temos que entrar no break. Mas só 2 coisinhas. Só se nós não pagarmos o salário este mês, nós temos que ir para o break. Quem manda é o patrocinador. Teria 2 coisinhas. Então, uma. Posso falar? Uma delas. Exemplo, o que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito não é fazer para que eles vá pagar. Não é isso, não. Sabe como é? Por exemplo, um cara fica 6 anos fazendo a porcaria de um curso na universidade, ele sai de lá e não restitui à sociedade nada. Ele deveria ir pagar para a sociedade. Você é médico? Vai lá para o interior, não precisa nem do mais médicos.
vai lá pro quinto dos infernos, dá atendimento médico. Você paga o teu curso pelo tempo que você ficou na universidade. Assim vai para advogado, vai para economista, vai para quem quer que seja. Mas dá a opção, você quer pagar ou você quer pagar depois? Você pagar antes, paga. Você pagar depois, paga sim.